Olá, boa noite. Somos mestrandos do PROEF, Programa de Mestrado Profissional. Meu nome é Débora e nós vamos abordar 3 textos que nos foi apresentado na semana 1 e 2 da disciplina 4, Metodologia de Ensino da Educação Física. Comigo estão a Bárbara, o Glayton e a Marcela. Nós vamos falar sobre 3 textos. O primeiro é a pesquisa sociocrítica, o ensino de educação física e a formação de professores de educação física, uma revisão sistemática. Os autores são Messê, Daniel e José. Esse artigo ele destaca as dificuldades de implementar pedagogias críticas na educação física. Ele fala um pouco da resistência dos alunos e também dos professores, do tempo limitado, da socialização conservadora e a ênfase ainda em grandes técnicas motoras. Mesmo assim, defende que a educação física pode e deve ser espaço para reflexão crítica, emancipatória e de autonomia. Ele faz uma revisão sobre as pesquisas sociocríticas, sobre o ensino de educação física e a formação de professores no ano de 1999 até 2014. Relacionando com a minha prática, eu acho, né, assim, que os estudantes, assim como nós professores, alguns, os estudantes principalmente, eles têm muita resistência em conteúdos novos, né? Então, por isso que fala aqui as dificuldades de implementar pedagogias críticas. No texto também, ele vem trazer sobre alguns temas, e um dos temas que ele cita são as avaliações. Em relação à avaliação, eu acho importante dizer que em Contagem tem a autoavaliação, que eu acho, como que eu posso dizer, uma forma de avaliar bem legal, porque os alunos conseguem, né, de forma autônoma, eles se sentem corresponsáveis, né, pela prática que eles fizeram lá. Agora o texto 2, alguém quer comentar alguma coisa em relação ao texto 1? A autoavaliação é importante lembrar também que a autoavaliação ela tem outro cunho, que o professor, quando percebe que o aluno ele tem alguma dificuldade, na hora que ele se autoavalia também como tendo essa dificuldade, ou quando o aluno talvez é um aluno que a gente espera que ele vá avaliar de uma forma positiva, ele avalia de uma forma negativa, também nos acende um olhar diferenciado para esse aluno. A avaliação é legal por causa dessa parte da participação do aluno, mas também para a análise do professor, que às vezes a gente está chamando a atenção, está conversando com o aluno sobre algumas coisas, e às vezes o aluno a gente acha que não está entendendo, e na autoavaliação a gente consegue perceber que às vezes ele está entendendo. Ou até mesmo prestar atenção nos alunos mais quietinhos também, que às vezes a gente acha que são alunos com bom desempenho, mas que ele acredita que ele não está tão bem assim. Auxilia a gente chegar um pouco mais próximo do nosso aluno também. Ô Marcela, isso que você fala, eu acho que vai um pouquinho também já de puxando para o texto 2. Tem uma parte que fala, que o autor fala, não é possível alguém ensinar uma matéria desconhecendo as características individuais de um aluno, né? Então, acho que esse processo de autoavaliação, tanto da gente, né, como profissional, como do aluno, né, a gente tem que conhecer esse aluno que a gente tá lidando. Quando eu comecei a ler isso, o texto, e vendo a minha prática profissional, eu lembro muito, eu trabalho com uma clientela bem, assim, vulnerável, né, socialmente. Então, eu penso, como que eu vou garantir uma aula democrática, né, uma aula que garanta os conteúdos para esses alunos, se esses alunos, muitos lá chegam com fome, né, como que eu vou ter energia, como esse aluno vai ter energia para fazer essa aula, né, se eu preciso de ter energia para pular, para correr, se ele não se alimenta bem em casa, se eu não conheço essa realidade dele, né, então se eu vou, entre aspas, só ofertando ele como se fosse uma educação bancária, vai, põe. Esse aluno, não conheço ele, eu acho que eu também falho como profissional, né? Então, também eu tenho que conhecer as características sociais e individuais desse aluno que eu estou lidando, dessa classe que eu estou lidando. Entrando nesse texto 2 também, eu concordo muito com o que o Dwight falou, e para a gente superar essas dificuldades, é importante que os professores se formem, né? Ter qualidade nessa formação. E às vezes a gente vê que esses professores não têm interesse. Aí eu falo não só da educação física, mas eu falo no geral. Eu vejo na minha escola muitos professores não querendo se formar e não tendo uma visão crítica mesmo da própria prática, da questão social, da própria questão cultural, né, que a escola é um espaço cultural, e aí eles se tornam seres acríticos e simplesmente cumpridores de tarefas que são muitas vezes impostas, né, pelas secretarias de educação, pelas políticas públicas, e aí as pessoas não tendo uma formação de qualidade, não buscando essa formação, elas acabam
tornando esses professores que não têm essa visão crítica e não conseguem ver essas realidades dos nossos estudantes e transformá-las, né? Daí, entrando no texto 2, que fala um pouco dessa função social e cultural da escola, né, em busca da justiça social, eu vejo que é imprescindível investir nessa formação, né? Casando o texto 3 com o texto 2 com o texto 3, o importante é isso, né? Para que a gente seja capaz de promover aprendizagens significativas e socialmente relevantes. E aí o que a gente observa é que ainda tem a presença desses professores com a postura mais passiva frente a imposições, né? Como eu falei, que fragiliza o papel transformador da educação. E aí, para a gente superar esse cenário, exige que a gente aproxime, né, a nossa teoria e a nossa prática. Muitas vezes a gente deixa afastado isso, de modo que o professor domine tanto os conteúdos, aí entra um pouco no que a Débora colocou do texto 1, né, quanto as estratégias pedagógicas, possibilitando que os estudantes ressignifiquem os saberes e os relacionem ao cotidiano. E isso implica defender uma formação que contemple um currículo diverso, né? Não só um currículo comum, mas que atenda a essa diversidade. E na educação física, a gente tem que ter esse compromisso de garantir oportunidades iguais de participação, né? De todos os estudantes, né? Envolvendo as questões étnico-raciais, de gênero, de sexualidade, né? Entrando em todas essas questões e respeitando essas diferenças e ampliando a visão de mundo desse sujeito. Aí, assim, a escola pode se afirmar como espaço de culturas, onde o conhecimento deixa de ser uma mera transmissão e passa a ser um instrumento de emancipação e justiça social. Quando você fala da questão do professor ter os conhecimentos específicos e os pedagógicos, é muito interessante algumas discussões que o Urbano tem, que ele levanta o fato da maior parte dos professores da área de pedagogia ter uma fragmentação nessa formação, na qual eles adquirem mais conhecimentos didáticos, e os professores ditos especialistas, né, professor de inglês, que trabalha mais com os professores, com os alunos dos anos finais ao ensino médio, e tem a fragmentação voltada mais para a área dos conhecimentos conteudistas. Mas eu acredito que a necessidade dessa desfragmentação deva acontecer não somente na formação, porque a formação docente ela tem que ser continuada e ela se fortalece a partir do momento que o professor está dentro de escola e continua fazendo essa formação, porque ele entende qual é o cotidiano, qual é a necessidade de lá em busca disso. A questão é que o Dani levanta que a maior parte dos professores vem de uma classe média-baixa. A maior parte dos professores são professores que teve uma formação um pouco não tão coesa. A maior parte foi fazer, por exemplo, magistério, já logo que terminou, acha que já estava concluída a formação. Não é uma conversa que a gente tem quando a gente está na formação inicial. Aí a gente começa a trabalhar em 2 horários, e aí uma coisa vai voltando a outra, e vai ficando bem afastado esses dois momentos que é necessário. Agora, no mestrado, a gente consegue perceber o quanto talvez a gente está afastado dessa necessidade de ter clareza nos conteúdos e uma clareza na forma também de ensinar, né? Acho que é isso, né? Só para falar desse texto 2, que eu achei interessante, né? Que ele mostra, o Libano, né, o autor mostra que historicamente os cursos de licenciatura no Brasil eles foram divididos, né? Foram fragmentados em conhecimento disciplinar e conhecimento pedagógico. E pergunto para vocês, quando vocês estavam na graduação, lá ele fala, né, que as disciplinas específicas tiveram mais conteúdo disciplinar. E a pedagogia em si teve mais conteúdo pedagógico, né? Como que foi na graduação de vocês? Se houve uma integração dos dois saberes, ou se foi fragmentado? Quando eu formei, a educação física ainda era, a gente podia fazer o bacharelado e a licenciatura no mesmo curso, né? Então era bem visível a diferença, sabe? Então eu conseguia perceber na época essa diferenciação das questões do bacharelado para a licenciatura. E as questões da licenciatura tratavam sim do saber pedagógico, né? Dessas questões didático-pedagógicas. Eu não sei como é que foi o curso de vocês, é que teve essa separação. Era muito clara a diferença dos dois saberes, né?
bacharelado para licenciatura, o didático pedagógico ficava bem transparente para mim na licenciatura. Você formou aonde? UniBH. Entendi. Eu acho que na educação física, eu acho que quando a gente olha bem no ICC, a gente vê a quantidade de conteúdo. E na formação, nem que seja superficial, a gente, pelo menos na UENG, eu tive um semestre de futebol, um de voleibol, um de basquete, um de aquático, um de ginástica, entende? E eu acho que eu tive uma aula sobre práticas pedagógicas. Mas, assim, hoje a gente lendo, né, até mesmo quando a gente vai estudar para um concurso, a gente percebe como que foi raso a passagem, por mais que eu estivesse na licenciatura. Então, quando eu olho hoje o histórico, né, porque até então, quando eu estava formando, eu não tinha toda essa bagagem para entender os motivos das aulas, né? Eu estava formando para ser professor, e ali eu estava como aluno que eles falavam, eu ainda formei numa escola não crítica, então eu não tinha essa percepção crítica na formação. Mas hoje, olhando o histórico, eu percebo que eu tive muitas matérias conteudistas em relação a isso. Tive poucas pedagógicas. Eu aprendi um pouco melhor trabalhando no Fundamental 1 e com auxílio dos meus colegas pedagogas, e quando a gente vai estudar para concurso, né? A gente estuda práticas pedagógicas, aí tem vários textos. Aí que eu me aproximei um pouco mais da psicologia, da educação, como acontece o processo de aprendizagem, mas na educação física e licenciatura eu não tive muitas. Eu também falo de trazer a teoria para a prática, que a gente aprende mesmo na prática. Embora eles tenham trazido essa questão didática pedagógica, eu fui aprender mesmo no dia a dia na escola. Eu também senti falta na minha formação. Eu tive só um período das questões pedagógicas, né? Então, tipo, quando eu fui ver, muitas coisas eu não li na minha graduação. Agora, com a gente estudando no mestrado, que eu fui ver tanta coisa que foi perdida, passada, né? E, infelizmente, eu vejo que eu formei na época da pandemia, né? Assim, bem no comecinho, no auge, né? Quando teve boom. Então, a minha turma ficou muito fragilizada em questões como essa, como planejar, como estudar, né? Então, a gente foi na prática mesmo, a gente formou e foi tomar os cocões que a vida prática dá, né? E se a gente tivesse isso, acho que a gente saberia mais como lidar com as situações de dificuldade, né? Toda profissão tem, mas se a gente tivesse mais um acompanhamento, né, lá na base, na formação inicial, seria mais fácil caminhar, não teria tantos embates que eu já tive, por exemplo. Tem uma autora, ela fala que a formação continuada, ela nos aproxima muito mais, porque é muito do que a Bárbara falou. Vamos supor, se eu estivesse em uma escola e eu precisasse ter uma abordagem, por exemplo, Tiradentes, eu não consigo ter uma abordagem muito diferente do que aquela instituição. Então, eu tenho que meio que compreender aquele ambiente para daí procurar a literatura que vai me auxiliar naquilo. Então, por exemplo, se eu trabalhar na educação infantil, porque a educação física ainda tem isso, né? Porque a gente trabalha da educação infantil até o ensino médio. É totalmente diferente, né? A educação infantil é mais do cuidar, então eu vou procurar os autores da educação infantil. E no ensino fundamental é a mesma coisa. Agora que eu estou no ensino fundamental anos finais, eu estou, tipo assim, parece que comecei ontem a trabalhar. Parece que todos os 10 anos que eu estava lá no Fundamental 1 e o maternal, educação infantil, parece que, tipo assim, não me formou para trabalhar com esses alunos agora. Então, eu tenho que procurar outros autores. E eu acho que é mais ou menos isso que os autores defendem, né? O professor tem que continuar com essa formação continuada, e para isso precisa de valorização, né? Um salário melhor, para a professor não ter que trabalhar, talvez, 3 horários, e ter um tempo para poder planejar, e ter um tempo para poder estudar, para poder estar melhor para cada aluno, né? Marcelo, é isso que o texto 2 fala, né? O autor fala, né? Que a diferença entre um professor que sabe só a sua disciplina, só o seu conteúdo, e um professor que tem pensamento pedagógico mesmo, né? Ele vai atrás, vai procurar, sabe desvencilhar dos seus problemas, né? Então o autor fala dessa diferença. Ou seja, do professor que rola a bola, ou daquele que não rola a bola, né? No nosso linguajar. É isso, então finalizamos por hoje. Boa noite. Boa noite.